Nunca imaginei que viveríamos um pesadelo assim. Eu cresci ouvindo histórias assustadoras sobre o bairro, coisas que os moradores contavam em sussurros, mas sempre tratei tudo como lenda. Aquela era nossa casa, nossa comunidade, e por mais que a vida ali não fosse fácil, era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde a gente sentia que podia confiar nos vizinhos. Bem, quase todos. Ao lado da nossa casa, havia uma mulher que ninguém gostava de mencionar. Dona Gertrudes, ou só a vizinha, como costumavam dizer, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Raramente a víamos na rua, e, quando saía, ela caminhava rápido, sempre com a cabeça baixa, como se fugisse dos olhares curiosos. Com o tempo, os boatos sobre ela só aumentaram. Diziam que praticava magia negra e fazia rituais estranhos no quintal, sempre em horários improváveis, bem depois da meia-noite. Alguns vizinhos juravam que viam animais desaparecendo nas redondezas, gatos e cachorros que nunca mais eram vistos. E quando sumiam, quase sempre alguém escutava um miado ou um latido baixo, vindo do quintal dela, cortado de repente por um silêncio perturbador, e eu não queria acreditar. Achava que era invenção, coisa de gente que gosta de espalhar medo. Mas toda vez que passava em frente à casa dela, um arrepio subia pela minha espinha, como se o ar ali fosse mais denso, pesado. As noites eram as piores. Quando o bairro todo se aquietava, e só se ouvia o barulho do vento e dos grilos, havia algo diferente no ar ao redor da casa dela. Era quase como se fosse uma presença. Eu evitava olhar na direção da janela dela, mas, às vezes, não conseguia resistir. Mesmo sem ver nada, eu sentia um par de olhos invisíveis me observando. Então, numa noite em que o silêncio parecia mais espesso que o normal, algo mudou. E foi quando tudo começou a desmoronar. Eu ainda lembro daquela noite como se estivesse presa dentro de um pesadelo. Era uma dessas noites em que o sono simplesmente não vem. Fiquei me virando na cama, ouvindo o tic-tac irritante do relógio na parede, até que um som do lado de fora captou minha atenção. No começo, achei que fosse algum cachorro perdido, mas logo percebi que era algo mais. Um murmúrio estranho, como uma melodia distante, vindo da direção da casa da Dona Gertrudes. Senti um frio na espinha, mas, ao mesmo tempo, um impulso insano de espiar. Era como se minha curiosidade me puxasse para algo que eu sabia, bem lá no fundo, que deveria evitar. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Caminhei até a janela do meu quarto, que dava de frente para o muro que dividia nossas casas. Tudo estava escuro, mas o som continuava, uma espécie de canto baixo e rouco. Minha mente gritava para que eu voltasse para a cama, mas algo mais forte me fez ir até a porta dos fundos, pisando leve como um fantasma. No quintal, o ar estava denso e gelado. Subi em uma caixa que meu pai deixara perto do muro e, com o coração batendo tão alto que parecia um tambor, me inclinei e olhei por cima. O que vi do outro lado quase me fez perder o equilíbrio. Lá estava ela, Dona Gertrudes, de pé no meio do quintal, cercada por velas acesas que lançavam sombras dançantes no chão. O rosto dela estava quase irreconhecível, deformado por uma expressão de êxtase e loucura, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Ao redor dela, eu vi o que pareciam ser restos de pequenos animais, penas, pelo e sangue escuro espalhado pelo chão. Meu estômago revirou, e naquele instante, ela parou. O murmúrio cessou, e tudo ficou em um silêncio absoluto. E foi aí que eu percebi que os olhos dela estavam voltados direto para mim. Não tenho palavras para descrever o que senti quando ela me encarou. Era como se um gelo atravessasse minha pele e se enraizasse nos ossos, paralisando cada músculo. Seus olhos eram negros e profundos, vazios, e ao mesmo tempo, cheios de algo que eu não conseguia entender. Não lembro como consegui descer da caixa, mas, de algum jeito, minhas pernas me levaram de volta para dentro de casa. Tranquei a porta e corri para o meu quarto, respirando rápido. Cada sombra no corredor parecia mais longa e distorcida. Me escondi debaixo das cobertas, tentando afastar a imagem dela da minha cabeça, mas aquele olhar ficou gravado na minha mente como uma marca impossível de apagar. Eu sabia que, naquela noite, tinha cruzado um limite que nunca deveria ter cruzado. E, por algum motivo, pressenti que aquilo era só o começo. Desde aquela noite, eu nunca mais fui o mesmo.
Eu me escondi no meu quarto, debaixo das cobertas, tremendo e sem conseguir dormir. Sentia um peso estranho, como se algo estivesse preso dentro de mim. Os dias seguintes foram um borrão de medo e silêncio. Eu não tinha coragem de contar para ninguém o que tinha visto. Cada vez que meus pais me perguntavam se estava tudo bem, eu só balançava a cabeça e dizia que sim, tentando forçar um sorriso, mas a verdade era que eu sentia como se estivesse carregando um segredo que me sufocava. Logo começaram a acontecer coisas estranhas dentro de casa. Pequenos detalhes que só eu parecia notar. No começo, eram os objetos que mudavam de lugar, coisas que eu tinha certeza de onde estavam e, de repente, sumiam ou apareciam em lugares onde eu jamais deixaria. Meu brinquedo favorito, um ursinho que eu sempre deixava na prateleira ao lado da cama, apareceu uma manhã no corredor, caído no chão, como se alguém o tivesse arrastado para fora do quarto. Depois, vieram as sombras. Sempre no canto dos meus olhos, sempre nas horas mais silenciosas da noite. Eu podia jurar que via movimentos rápidos, formas escuras dançando nos cantos do quarto, se esgueirando por baixo da porta. Às vezes, uma sombra se alongava no chão, se arrastando na minha direção, e eu tinha que fechar os olhos e me forçar a acreditar que era coisa da minha cabeça. Mas o que mais me assustava eram os sons. Um arranhar baixo, como unhas rasgando a madeira da porta do quarto, vindo sempre por volta da meia-noite. A primeira vez que ouvi, pensei que fosse um rato, mas o som era tão intenso e calculado, como se alguém estivesse ali, do outro lado, tentando entrar. Meus pais nunca ouviam nada, ou, se ouviam, fingiam não perceber. Comecei a ter medo de contar, achando que poderiam não acreditar ou me achar louco, e então as coisas pioraram. Comecei a acordar de madrugada, de repente, com a sensação de que algo estava me observando. Abri os olhos uma noite e vi, no escuro, a forma de um rosto pairando perto da minha cama, com olhos brilhantes e vazios, que pareciam transbordar ódio. Fechei os olhos com tanta força que eles doíam, e fiquei ali, congelado, até que finalmente caí no sono, esgotado pelo pavor. Eu sabia que não estava sozinho. A coisa que eu tinha visto no quintal de Dona Gertrudes, que de alguma forma, eu sentia que aquilo tinha me seguido, me marcado. Cada noite trazia algo novo, algo pior. E o silêncio que eu mantinha sobre o que estava acontecendo só me fazia afundar ainda mais nesse medo sem fim. Algo ruim estava rondando minha casa, minha família, e, cada vez mais, eu tinha certeza de que não havia como escapar. A paz que eu conhecia antes parecia uma lembrança distante. Já não me sentia seguro em nenhum canto da casa. O medo me acompanhava como uma sombra que não desaparecia, até mesmo à luz do dia. Minha mãe notou que eu estava mais quieto. Meu pai começou a se preocupar com as noites em que eu acordava gritando, mas mesmo assim, eu não conseguia contar a eles. Como explicar o que nem eu conseguia entender? As noites estavam piores. Agora, além dos sons e das sombras, eu comecei a ouvir sussurros. No começo, achava que era só o vento ou alguma coisa do lado de fora, mas logo percebi que vinha de dentro do quarto. Era uma voz rouca, abafada, que dizia meu nome devagar, prolongando cada sílaba como se saboreasse cada som. O que mais me assustava era a forma como essa voz parecia se aproximar um pouco mais a cada noite. Meus pais tentaram me tranquilizar, dizendo que talvez fosse só minha imaginação, mas depois que eu vi minha mãe me olhando com aquele olhar preocupado e cansado, percebi que ela também estava começando a notar algo de estranho. Uma noite, ela mesma ouviu passos no corredor e, quando foi verificar, não encontrou ninguém. O rosto dela ficou pálido, e foi quando percebi que eu não estava ficando louco. Algo realmente estava acontecendo, e então, vieram os pesadelos. Eu sonhava com aquela noite no quintal, mas, nos sonhos, as coisas iam além do que eu havia visto. Dona Gertrudes aparecia em todos eles, com o rosto distorcido, me encarando com aqueles olhos vazios e sem vida, mas, ao mesmo tempo, cheios de algo horrível. Ela sussurrava palavras que eu não entendia, palavras que me gelavam a alma. Acordava suando frio, e, às vezes, ainda ouvia a voz dela por um momento depois de acordar, como se ela estivesse dentro do meu quarto. Uma noite, acordei com um sobressalto, e, ao abrir os olhos, vi uma sombra parada no pé da minha cama.
Ela tinha a forma de uma pessoa, mas era escura, como se fosse feita da própria escuridão. Senti que aquilo estava me observando, que sabia de tudo que eu havia feito, e que carregava um ódio profundo, um desejo de me machucar. Fechei os olhos, sem conseguir me mexer, até que, depois de algum tempo, a sensação desapareceu. Achei que as coisas não podiam piorar, mas estava errado. Naquela semana, durante a madrugada, meus pais e eu ouvimos batidas altas e firmes na porta da frente. Meu pai foi abrir, mas não havia ninguém. As batidas começaram a se repetir todas as noites, e, depois de um tempo, meus pais estavam tão apavorados quanto eu. Numa dessas noites, enquanto eu me escondia debaixo das cobertas, ouvi minha mãe dizendo ao meu pai que achava que algo estava nos observando. A cada noite, parecia que a coisa que nos rondava ficava mais ousada. Agora, eu sentia uma presença no meu quarto antes mesmo de dormir. Sentia algo pesado, cruel, me observando na escuridão. Era um terror que não conseguia controlar, um desespero profundo, como se nossa casa estivesse se tornando um lugar de pesadelo, onde a única coisa constante era a certeza de que algo estava esperando. E, por mais que tentássemos nos proteger, eu sabia que aquilo não ia parar. O medo tinha se transformado em algo muito maior. Agora, era desespero. Eu estava exausto, como se minha própria vida estivesse sendo sugada, noite após noite. O pior era que, por mais que meus pais tentassem me ajudar, nada parecia resolver. Eles também estavam sendo consumidos por aquela presença. Eu via o cansaço nos rostos deles, os olhares desconfiados que lançavam pela casa, como se algo pudesse surgir das sombras a qualquer momento. Finalmente, um dia, meu pai me puxou para uma conversa séria. Ele estava pálido e com olheiras fundas, quase como se ele também tivesse visto algo. Ele perguntou o que realmente estava acontecendo, porque eu estava sempre assustado. Foi então que não consegui mais segurar. Desabei e contei tudo, a noite em que eu tinha espiado a dona Gertrudes fazendo seus rituais, os olhos dela me encarando, os pesadelos, as sombras, os sussurros que diziam meu nome. Ele ficou em silêncio, só me observando, mas vi um brilho de terror no olhar dele, o tipo de medo que um pai tenta esconder, mas não consegue. Depois que falei, as coisas só pioraram. Naquela mesma noite, os sons começaram antes do habitual. Não eram apenas os arranhões, nem as batidas. Dessa vez, eram passos pesados, lentos, como se algo estivesse caminhando de um lado para o outro pelo corredor, muito próximo à porta do meu quarto. Fechei os olhos, tentando me convencer de que era minha imaginação, mas o som estava claro, tão real que senti o piso tremer levemente. Em um impulso de coragem, gritei para minha mãe e meu pai, e eles vieram correndo. Ficamos ali, no quarto, os três juntos, tremendo, enquanto os passos continuavam do lado de fora, indo e voltando, como se a coisa estivesse esperando que saíssemos. Ficamos em silêncio, todos com a respiração contida, até que os passos finalmente cessaram. Meus pais se entreolharam, e vi o pavor nos olhos deles. Eles também tinham ouvido. Depois daquela noite, foi como se a coisa soubesse que nos tinha nas mãos. Todas as noites, um novo horror. As sombras se moviam mais rápido, os sussurros se tornavam mais altos e até ameaçadores. E, pior ainda, a sensação de que algo estava perto de mim, tão perto que podia sentir seu hálito gelado na nuca, me deixou completamente paranoico. Dormir já não era uma opção. Então, começaram as ameaças nos meus sonhos. Dona Gertrudes aparecia, me encarando, repetindo palavras em uma língua que eu não compreendia. Em alguns sonhos, ela estendia uma mão magra e ossuda, apontando diretamente para mim, enquanto eu sentia uma dor insuportável no peito, como se algo estivesse me esmagando. Acordava arfando, em desespero, como se tivesse sido arrancado de um buraco escuro. Minha mãe começou a chorar à noite, em segredo, mas eu escutava. O som do choro dela era quase tão horrível quanto as coisas que eu estava vivendo. Era o desespero puro, e isso me aterrorizava ainda mais. Eu sentia que estávamos sozinhos naquela luta contra algo que ninguém podia ver ou entender. Nosso lar não era mais nossa casa. Era uma armadilha, onde a coisa que nos assombrava se fortalecia a cada noite, alimentando-se do nosso medo.
E cada vez que eu pensava naqueles olhos vazios de Dona Gertrudes, encarando-me como se tivesse me escolhido, eu sentia que talvez aquilo não fosse acabar.